Conquistar um corpo jovem com vitalidade e energia na maturidade é necessário que vençamos os nossos medos contra lesões, os nossos medos contra as nossas dores que o nosso corpo adquire em relação à nossa postura do dia a dia e sabermos que a cada superação nós estamos conquistando um corpo diferente. Você é única, é singular, ninguém é igual a ninguém. Os resultados nossos não precisam ser iguais, o que precisa ser igual é a força de vontade pelo novo. No episódio anterior, nós trouxemos os pensamentos, alguns pensamentos que norteiam a nossa cabeça, querendo nos impedir de dar um próximo passo em relação ao nosso bem-estar, em relação ao nosso equilíbrio, à nossa coordenação motora, em relação a nós mesmos. Neste episódio, nós vamos trazer as 6 habilidades que nós precisamos ter para que o nosso corpo ele se torne mais jovem, para que ele se torne mais ágil, para que o nosso metabolismo esteja ao nosso favor, para que tenhamos equilíbrio, para que possamos ganhar um poder, o poder da autoestima. Eu sou Renata Massicano e você está no Postura Moderna. Um corpo, para que ele se sinta fortemente saudável, independente se ele está na maturidade ou na juventude, é importante que nós tenhamos 6 habilidades. Na verdade, quando a gente chega na maturidade, elas são mais essenciais, porque na nossa juventude, o nosso corpo está em desenvolvimento, ele está muito ativo, o nosso metabolismo é diferente. Mas vamos a elas: força, flexibilidade, mobilidade, resistência, equilíbrio e a poderosa autoestima. Com essas 6 habilidades, nós conseguimos ter uma maturidade, uma longevidade muito mais saudável e muito mais autônoma. Considerando que a autoestima, ela é o maior presente que todas essas habilidades entregam para a gente, tá? Quando nós ativamos as 5 primeiras habilidades, a autoestima, ela é o maior presente. Então, vamos a elas. Você sabe que hoje uma mulher de 50 anos, uma mulher de 60 anos, de 70, ela ainda é jovem. Por quê? Porque nós temos uma medicina, nós temos uma estética muito avançada, nós temos muitos fatores ao nosso favor. Porém, vamos falar da força. Com o decorrer dos anos, o nosso corpo, ele é uma máquina que vem se desgastando ao longo do tempo, e os ossos da gente também vão ficando mais fraquinhos. Considerando que se a gente leva um tombo, se a gente cai, existe uma probabilidade maior de quebra. Quando a gente trabalha a força do corpo, nós trabalhamos a musculatura que está em volta desse osso. O que acontece? Nós vamos prevenir lesão. Então, caso haja um tombo, porque nós podemos cuidar daquilo que está nas nossas mãos, está nas nossas mãos cuidar de nós mesmos. Não está nas nossas mãos, é fora do nosso controle cair no chão. Isso daí é uma fatalidade algum acidente. Mas quando houver, se houver, o teu corpo pode estar altamente protegido, porque você trouxe essa proteção ao seu corpo. Então, quando a gente trabalha a força do nosso corpo, automaticamente nós estamos trabalhando a nossa força para o nosso dia a dia, não só a nossa força muscular, o nosso tônus, o nosso corpo, que a gente acaba ficando mais bonita também esteticamente dentro de uma roupa, dentro de uma vestimenta, mas vai muito mais além do que isso. Como eu ter força de coisas muito simples, exemplos que eu uso muito repetidamente, que é segurar uma panela pesada. Já teve épocas em que eu tinha menos força na minha mão e nos meus punhos ao segurar algo pesado. Eu tinha uma fraqueza. Depois que eu comecei a trabalhar todo esse processo, que houve todo esse processo de amadurecimento com o meu corpo, né, na força, na flexibilidade, em todo esse contexto que eu trago a vocês, a minha história é totalmente diferente em relação ao meu dia a dia. Eu tenho uma história que eu vou contar agora, que é o seguinte: uma vez, na casa da minha sogra,
chegou uma visita, e foi logo depois de um Réveillon, e o Réveillon teve muita visita, e alguém tinha comprado sorvete de 6 quilos, então era um pote muito grande que estava numa geladeira. E nós fomos servir essa visita depois, e eu fui pegar esse pote. Só que a minha mão estava sem força, isso é muitos anos atrás. Eu era bem mais nova do que eu sou hoje. Hoje eu tenho 48 anos, eu no mínimo tinha foi mais de 10 anos atrás. Eu devia de ter uns 30 anos. Vejam bem, a minha força era muito menor do que a força que eu tenho hoje. Eu fui pegar o pote de sorvete, deu um formigamento, um mal-estar na minha mão, caiu, aquilo lavou o chão de um jeito que eu não sabia nem limpar. A situação foi super, assim, engraçada, e nós longe da visita e limpando, e uma coisa, era eu e as minhas cunhadas juntas. Então, assim, fazendo esse trabalho depois de limpeza. Então, assim, nós prevenimos situações assim, como essa, simples, né? Mas nós acabamos prevenindo sim. Então, a força, ela vem para o nosso corpo, não só para beneficiar a nossa estética, o nosso estado físico do corpo, assim como ela vem para beneficiar a nossa força nas nossas ações do dia a dia. A sequência de exercícios desse episódio será toda no 4 apoios. Reparem no alinhamento dessa postura. Ombros na linha do punho, quadril na linha do joelho, também na linha do calcanhar. E os pés estão na meia ponta. Nós vamos subir o quadril com os pés apontando para a lateral, 3 vezes. Depois com a perna esticada também na linha do quadril, 3 vezes. Mudamos de lado. Então, o primeiro movimento, a perna vai estar no ângulo de 90 graus em relação ao quadril e depois esticada em relação ao quadril. Esse exercício de força trabalhou o glúteo, dando força às pernas também. Agora nós vamos fazer um movimento de força para o braço. Repara que o corpo ele desce por inteiro. Dá um soco no estômago, aperta o glúteo para descida. Caso você não consiga ter um impulso de subida, então a dica é, da posição de 4 apoio, você vai descer isometricamente até o chão, aí vai voltar de joelho para a posição de 4 apoio e vai descer de novo isometricamente até o chão. Repetir 5 ou 10 vezes cada movimento desses exercícios de força. Agora vamos falar da flexibilidade. Gente, não tem como a gente falar da flexibilidade sem antes ter falado da força. Por quê? Porque para nós acionarmos de forma segura a flexibilidade do nosso corpo, nós precisamos ativar a força, aquela força que eu comentei anteriormente, tá? O nosso corpo, quando a gente tem força, a gente consegue trabalhar melhor, digamos, esse esticamento dos nossos músculos. Por isso que é importante acionarmos a força na musculação, na academia, onde a gente vai trazer uma musculatura mais definida, próxima da pele, e também acionarmos essa força funcional do corpo. Ela tem um poder gigantesco a favor do nosso metabolismo. Os exercícios de força são exercícios dinâmicos. Eles funcionam para o corpo todo, às vezes em um único exercício. Então, eles trazem um potencial que deixam o seu corpo mais pronto para você agir com a flexibilidade. Quando a gente pensa na flexibilidade, a gente pensa num corpo mais livre, num corpo onde ele trabalha de forma mais ampla. Quando nós desenvolvemos a flexibilidade no nosso corpo, inclusive nós crescemos, nós ganhamos uma nova postura. Isso é praticamente automático. Por quê? Porque ela trabalha alguns pilares centrais em nós. Tá? Para uma flexibilidade bem desenvolvida, nós fazemos com que nós tenhamos que pensar dentro da dinâmica do próprio exercício. Isso nos traz uma ação cognitiva maior. O que significa isso, Rê? Eu fico com uma capacidade mais ágil de linha de pensamento. Porque dentro do exercício, dentro de um único exercício, eu preciso entender a respiração, eu preciso entender que força do meu corpo eu vou estar utilizando. Então, a flexibilidade está aliada a essa força funcional do corpo,
tá? E eu vou estar, assim, jogando intenção. Quando eu penso em intenção, vamos lá, eu falo assim, vamos fazer um giro no pescoço. Eu gosto desse exemplo porque ele é bem simples. Aqui ele tá solto. Quando eu falo assim, cresce o pescoço. Pensa que tem uma linha aqui te puxando. Cresce. O teu corpo, você muda até a tua postura, a sua respiração. Você cria uma distância maior. O que que acontece aqui? Os seus discos, aqui eles estão mais espaçados. A sua rotação, ela é mais liberta. Entendeu? Então, isso daqui dentro da linha de exercício faz toda a diferença. Braços esticados para a lateral, como se tivesse uma mão me puxando lá embaixo. É diferente de eu deixar braços abertos na lateral e soltos. Então, a gente coloca intenção, e essas intenções fazem com que o nosso corpo ganhe amplitude, ele ganhe uma liberdade de espaço. Quanto mais flexível eu sou com o meu corpo, a minha linha de pensamento em relação às minhas problemáticas do dia a dia, em relação às situações que eu tenho que dissolver diariamente, dentro de trabalho, na logística da casa, fica mais leve. Como é isso, Renata? Será que isso é possível? Parece fórmula mágica, mas é. Porque nós estamos trabalhando uma conexão de corpo e mente. Não são exercícios que a gente simplesmente vai repetir. Nós vamos ensinar o nosso corpo a flexibilidade. Então, ela ganha sim um potencial muito grande em relação à nossa longevidade. Imagina você que lá, quando você tiver os seus 80, 90 anos, você vai tomar um banho. Você não tem uma mobilidade pronta que está totalmente relacionada à flexibilidade, você não vai conseguir tomar um banho sozinho, você não vai ter uma autoridade, você não vai ter uma autonomia de tomar o seu banho sozinha, vai precisar de uma ajuda. Então, quando nós trabalhamos a nossa flexibilidade no hoje, o nosso amanhã vai ter um passo, um andar mais natural, menos corcunda, vai ter mais habilidade com o corpo, vai poder sentar, conversar, você vai ser mais admirada por aqueles que estão com você, porque as suas dores também vão ser diminuídas. Quando o nosso corpo ele tem uma flexibilidade ativa, muitas questões posturais são resolvidas. Nós nascemos em um padrão de fábrica, esse padrão às vezes ele vai saindo do lugar no decorrer dos anos, por quê? Sentamos de qualquer jeito para estudar, ou ficamos muito tempo em uma mesma posição, ou assim, ficamos muito tempo no celular, ou carregamos uma mochila muito pesada, ou muito peso, e o corpo vai ficando, a coluna, tudo vai saindo meio que do lugar. Então, vai gerando dores. A partir do momento que nós trabalhamos o nosso corpo de uma forma inteligente, apresentando exercícios que para ele vai estimular esse realinhamento, isso é uma fórmula mágica. Isso traz para você uma nova saúde, uma nova juventude. Vamos ativar a flexibilidade frontal. Então, nós vamos trazer o passo fundo. Pode levar a sua perna onde a sua amplitude for, tá? Não tem necessidade de ser igual à minha. E para cada perna, pode repetir 3 vezes. Depois, entrar na posição do sapinho. Reparem a posição do meu pé, tá? No flex, apontando para fora. Agora nós vamos falar da terceira habilidade que norteia o nosso corpo para uma longevidade mais saudável. Não é só longevidade, viu? Eu posso dizer que é desde a nossa mocidade, tá? A mobilidade. Quem tem uma boa mobilidade ativa muito a circulação, a articulação. Então, a mobilidade ela vai proporcionar uma flexibilidade mais segura. Muitos corpos já nascem flexível. Tá? E às vezes eles não precisam nem usar a força do corpo para poder desenvolver a flexibilidade e a amplitude de movimentos. Porém, é necessário que essa pessoa também, que é altamente flexível, trabalhe força. A mobilidade, ela traz segurança para as nossas articulações, para os nossos nervos e para a nossa alta flexibilidade. Então, quando a gente quer alcançar um maior nível de flexibilidade, não adianta só a gente ficar lá passivamente esticando o corpo ou envergando. Nós precisamos ativar no corpo alguns elementos que vão trazer muita segurança
e que vai trazer um resultado muito mais positivo e impactante para o corpo. A mobilidade é exatamente isso. Muitas vezes o movimento da mobilidade, ele é um movimento pequeno, ele é um movimento altamente sutil, mas é altamente necessário para que teu corpo funcione de forma espetacular. Vou dar um exemplo. O nosso quadril precisa de mobilidade, mobilidade para andar. Essa mobilidade ele treina muito, porque a gente anda, né? A gente geralmente está andando com passo para frente, então ele treina muito essa passada. Muitas vezes, quando a gente vai virar para a lateral, a gente tem uma dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade de trabalhar essa rotação, tipo apontar o joelho para a lateral, descer de um carro alto. Então existem exercícios que parecem ser até não tão interessantes, mas que eles vão despertando essa mobilidade, vão dando um repertório de movimentos para o corpo, e esse repertório é enriquecedor para te trazer maiores amplitudes, a maior flexibilidade. Então é muito importante. Muitas vezes a mobilidade ela está totalmente também associada à força. Então nós precisamos da força e da mobilidade juntas e a gente ativa uma maior flexibilidade. Agora, pela posição de 4 apoio, nós vamos acionar um pouco da mobilidade. Reparem que os pés, eles não estão na meia ponta. Eles estão com o peito do pé no chão. Tentar sustentar, depois tirar cada pé, repetir 3 vezes. Depois rotacionar o pé para dentro e para fora também 3 vezes. E agora nós vamos fazer os punhos também na posição de 4 apoio. É bater 10 vezes a mão para frente, para a lateral, para trás, e se você conseguir, de encontro uma com a outra, conforme a imagem. Isso dá uma mobilidade de punhos. Existem inúmeros exercícios de mobilidade que poderíamos fazer aí na posição de 4 apoio. Eu escolhi alguns. Aqui vamos trabalhar a rotação do quadril, pode ser 5 para fora, 5 interno, com cada perna. Vamos falar agora da habilidade da resistência. Por que precisamos ganhar resistência? Para correr, para andar mais depressa, mesmo quando estivermos mais velhos, para poder brincarmos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, para podermos nos divertirmos, para poder sair para dançar. Mesmo que você não saia para dançar, que você possa ter um momento seu dentro da sua casa, coloque uma música bonita. Aliás, eu recomendo isso, uma música bonita que você goste, dance com seus filhos, com seu marido, isso faz bem. Isso libera uma alegria, uma coisa assim maravilhosa do nosso corpo, tá? Mas assim, a resistência, se você não tem resistência, você não consegue muito nem se mexer. Nós podemos perceber o seguinte, que tá tudo muito ligado. Nós precisamos ter força, nós precisamos ter a flexibilidade gera amplitude, essa amplitude com mobilidade me traz mais espaço para eu poder me movimentar, eu ganho mais espaço de movimento, e aí nós também temos a nossa querida resistência. Então, quando nós temos tudo isso junto com a resistência, nós aguentamos por mais tempo dentro de cada processo. Isso naturalmente na nossa vida, no nosso lado mental também. Então, quando nós trabalhamos a força, a flexibilidade, nós ganhamos flexibilidade frente às adversidades da vida e resistência também para aguentar também essas adversidades, força para a gente enfrentar o nosso dia a dia. A nossa mente, nós não somos assim independente, nós temos uma mente, nós temos um corpo, nós temos tudo que forma esse corpo. Quando a nossa mente não está bem, esse corpo adoece. Quando nós cuidamos do nosso corpo, a nossa mente revigora. Quando a gente cuida da mente, o nosso corpo revigora. Como a flexibilidade atua nos dois junto ao mesmo tempo, você vai se revigorando junto nos dois sentidos. Então, isso é de uma extrema importância. Essa resistência, ela é altamente saudável, ela é ativada pelos exercícios de força, onde dentro do próprio treino nós colocamos o cardio junto. Caso você não esteja fazendo nada, caminhe.
Se você já gosta de caminhar, procura dar um passo um pouquinho mais rápido. Se você não gosta de caminhar e gosta da aula de dança da academia, faça. Ative essa resistência, cresça ela dentro do seu corpo, tá? Ou então, através dos exercícios de força dinâmico, eles vão ativar essa resistência no seu corpo. Isso é espetacular. Você vai aí criando um corpo forte, saudável, onde toda a medicina que a gente usa ao nosso favor, na estética, na alimentação, enfim, vai criar um potencial muito maior. Tudo cria, assim, tudo fica de forma gigantesca em termos de resultado para o nosso corpo. Por isso a importância da nossa resistência, a gente traz ela também para o dia a dia. Você vai com certeza conseguir segurar com firmeza o seu filho, o seu neto no colo, você vai conseguir num aeroporto sair correndo com a sua mala para você não perder o seu voo, né? Então, assim, são situações que você vai poder viver de alegria porque você tem a resistência trabalhada no seu corpo. Agora, na posição de 4 apoio, nós vamos testar nossa resistência. Corridinha do 4 apoio, pode fazer 5 para cada perna, vindo agrupada em direção ao peito. Depois entra na posição da prancha, sustenta 10 segundos. O equilíbrio é a quinta habilidade que nós precisamos para que o nosso corpo tenha uma longevidade mais segura. Na verdade, o equilíbrio, quando nós somos mais jovens, ele é mais natural no nosso corpo. Então, nós caímos e temos mais reflexos e nos protegemos dentro dessa queda. Quando vai ficando mais idosa, a pessoa, quando ela vai ficando mais velha, muitas vezes ela perde esses reflexos. Então, numa queda, se ela não tem equilíbrio, ela pode se machucar muito mais. Mas nós conseguimos treinar o nosso corpo para que ele tenha novos estímulos, novos reflexos, e que isso vai trazer o equilíbrio para a gente. A flexibilidade, ela ativa muito o nosso ponto de equilíbrio. Então, nós criamos no nosso corpo um repertório gigante e a resistência junto com a força também, um repertório gigante de movimentos e de reflexos que dentro de uma queda ou então dentro de um desajuste, de uma pisada em algum lugar errado, nós possamos manter ainda firme a nossa postura, minimizar o risco de uma lesão. Então, o equilíbrio ele é muito bom. E, inclusive, quando nós ativamos o equilíbrio no corpo, os próprios exercícios de flexibilidade, eles vão trazendo esse equilíbrio, eles vão entregando isso de presente ao nosso corpo. A nossa mente também trabalha numa linha mais equilibrada. Como o nosso corpo ele é um conjunto, uma vez que ele está mais equilibrado, o meu corpo, eu consigo deixar a minha mentalidade mais equilibrada, oxigenar mais, pensamentos melhores, eu colocar para dentro mais reflexos de pensamento também para que eu tenha melhor comunicação, melhor jeito de se lidar com as situações. Então é muito importante que nós cuidemos realmente de nós, para que nós saibamos cuidar do nosso próximo, para que nós saibamos entregar ao nosso próximo o melhor. Então, quando fisicamente nós ativamos o nosso corpo, nesses pilares que nós estamos conversando, automaticamente você é uma pessoa mais pronta para o seu próximo. Agora nós vamos acionar o equilíbrio também na posição do 4 apoio. Perna oposta com braço oposto, subir em direção ao teto 5 vezes, sustentar 5 segundos. Olhar para um ponto fixo. Vamos falar agora do sexto pilar. O sexto pilar é a autoestima. Gente, a autoestima, ela só chega para o nosso corpo quando a nossa mente ela está aberta. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos, para se sentir bem, da opinião de outra pessoa. A autoestima ela está ligada a você mesma. A autoestima está ligada ao que você entrega de bem para o seu corpo. Por isso é muito importante nós termos um momento, um tempo todo especial para nós mesmas. Entendeu? Esse tempo, quando a gente libera para a gente tira ali, que seja meia hora por dia, que seja 1 hora por dia, que seja 10 minutos por dia e uma vez na semana 1 hora, um momento que você faça uma sequência de exercícios que vão ativar a sua força,
a sua flexibilidade, a sua mobilidade. Se você gosta de mais atividade física, que você ative em outros pilares. Isso vai trazer para o teu corpo uma energia, uma felicidade. E essa felicidade, ela começa da mente para o corpo, do corpo para a mente, existe uma sinergia, e isso faz com que a tua autoestima eleve. Qual que é o poder da força dentro da nossa programação na sua autoestima? Nós estimulamos muito exercícios que lidam com tempos de isometria, com a força de uma flexão muito bem feita. Quando nós trabalhamos a flexibilidade, que a gente começa a elevar o nosso nível de mobilidade, de amplitude e de execução dentro dos movimentos, e que o nosso corpo, você consegue entender que ele tem mágica. Sutilmente ele vai evoluindo. E conforme você vai sentindo a evolução de uma aula para outra, às vezes no próprio descanso do corpo, a sua autoestima eleva. Você quer automaticamente mostrar que você consegue fazer aquilo, porque na sua cabeça era praticamente impossível. A pessoa que libera coisas boas, ela vai trazer de volta para ela coisas boas, energias boas, né? Então a autoestima, ela é o maior de todos os presentes que a gente ganha dentro dessas 6 habilidades que nós ativamos no nosso corpo. Eu convido você a participar do nosso momento superação. Vamos ativar a autoestima no momento superação. Todos os exercícios elaborados nesse episódio foram no 4 apoio. Então vamos começar. Já fazemos a flexão com a perna esticada para a lateral. Depois vamos trazer a flexibilidade frontal para o nosso corpo, trazendo o nosso pé quase que num passo fundo, alongando a virilha. Depois entramos no movimento do sapinho, sustentamos ali uns 3 segundos. Vamos para a corridinha do 4 apoio, a prancha e finalizamos no equilíbrio. O momento superação foi o desafio de ligar as 6 habilidades em uma única posição. Eu aproveito para te fazer um convite, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @postura.moderna, a rede social da Queens United TV, @Queens United TV. Baixem o app da Queens, acompanhem uma programação que é feita por mulheres, para mulheres.